Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Coxa, professor aqui do curso ESAG Vestibulares e professor de Química, como vocês podem ter visto, né? E vamos terminar a nossa saga, né? Quem viu, acompanhou os vídeos anteriores, a gente dividiu essa essa matéria em três, que é a oxidação de alcenos. Quem não viu, é legal dar uma olhada para ver as coisas que eu falei. E é importante saber as três porque elas se diferenciam exatamente pelas condições que a gente faz, tá certo? Então nessa última parte a gente vai falar de oxidação enérgica, certo? Então se é uma oxidação enérgica, aquela com força, imagina que vai oxidar bem, né? Não tão bem quanto uma combustão, mas é uma oxidação enérgica. Como a gente falou lá em oxidação branda, um oxidante bom que a gente usa é permanganato. E aqui também aparece permanganato de potássio. Como que eu vou diferenciar se é enérgica ou branda? Exatamente pelas condições. Para a oxidação enérgica, a gente vai usar o meio ácido e temperatura, ou seja, aquecimento. Aí são fatores que auxiliam a que essa oxidação ocorra de maneira enérgica, certo? Associando tudo aquilo que eu falei que são mecanismos muito complexos, muito complicados que você não precisa saber, vamos para a maneira prática, que é o quê? Olha o que eu tenho aqui, um alceno, né? O que a oxidação enérgica faz? A enérgica, ela quebra a dupla ligação. Ah, igual a ozonólise. Sim, igual a ozonólise. Só que não só isso. Atenção, se o carbono que tem a dupla... Tá vendo? Um desses dois tiver um hidrogênio também, essa ligação carbono-hidrogênio também é quebrada. Só do carbono da dupla. Perfeito? Então, vamos analisar o que vai acontecer dos produtos, ó. O carbono da esquerda, o que aconteceu? Quantas ligações foram quebradas? Uma, duas. Ah, lembra da escadinha de oxidação? Isso ajuda muito para a gente resolver os problemas aí. Olha lá, se quebra duas ligações, eu tenho a formação de uma carbonila, de uma C dupla O. Então esse fragmento da esquerda vai formar o quê? Uma C, deixa eu pegar aqui, dupla O. Certo? Agora, o fragmento da direita, desculpa, desse lado, ó, quantas ligações foram quebradas? Uma, duas, três. Quebraram-se três ligações. Se quebraram-se três ligações geram uma carboxila. Então esse fragmento da direita, a gente vai ter a formação de uma carboxila. Certo? Ah, então vou sempre formar uma carbonila e uma carboxila? Não. Depende de cada caso. Depende da estrutura do seu reagente. Você pode gerar dois ácidos carboxílicos ou duas carbonilas, duas cetonas, no caso vai ser aqui, ou um ácido carboxílico e uma acetona, certo? Vamos ver um exemplo aqui, dois exemplos, porque tem um caso particular aí para vocês, tá? Nesse primeiro exemplo, eu vou fazer a oxidação enérgica, ó, H+, ácido, temperatura, né? Então, vai acontecer o quê? Quebra a dupla. E olha para os carbonos da dupla. Se nesse carbono da dupla tiver uma ligação carbono-hidrogênio, também é quebrada. Então essa aqui, ó, também é quebrada. Vamos ver quantas ligações foi quebrada em cada parte, ó. Esse carbono a gente quebrou uma, duas, três ligações. Três ligações gera carboxila. Então vamos colocar o fragmento da esquerda, ó. H3C. Então como quebrou três ligações, dupla O, OH. E o da direita? Quebrou uma, duas ligações, carbonila, né? Então, vai ter a formação de uma carbonila. Tá certo? Então a gente tem a formação de um ácido carboxílico, o ácido etanóico, MET, ou seja, o ácido acético também chamado, né? E a propanona, que é a famosa acetona aí, certo? Então aqui via a oxidação enérgica, tá? Mas tem um casinho mais particular, que é o seguinte. Se eu tiver a dupla na ponta, nesse caso, lembra que eu falei para vocês que a enérgica quebra a dupla
E se tiver carbono e hidrogênio nesse carbono da dupla, também é quebrado. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Então, oxidação enérgica por causa do permanganato, meio ácido, temperatura, certo? Então eu vou quebrar essa aqui, certo? E nesse carbono da esquerda eu tenho ligação carbono e hidrogênio e tenho duas. O que vai acontecer? Quebra as duas. Exato, ó. Uma, duas. Nesse da direita tem mais uma carbono e hidrogênio. Também quebra. Professor, então o que vai ser formado? Vamos pensar no fragmento da esquerda, ó. Esse carbono, quantas ligações eu quebrei? 1, 2, 3, 4 ligações. Vamos para a escadinha de oxidação? Então, quando quebrou 4 ligações, CO2. Então, é gerado o que aí? É gerado CO2. Só que não é CO2 sozinho, por quê? Para onde foi esse hidrogênio? Tudo vai para algum lugar, né? Então esse hidrogênio ele vai formar a molécula de água também junto. Então além do CO2, você gera água junto, quando tem esse carbono aqui. E do outro lado, 1, 2, 3 ligações, a carboxila. Vamos ver se cabe aqui no cantinho, ó. A carboxila, duplo O, OH... E um carbono aqui, CH3, é o ácido etanóico também. Então, como que a gente pode resumir aqui a oxidação enérgica? Se esse carbono da dupla for um carbono secundário, ligado aos outros dois, ele gera ácido carboxílico. Se ele é um carbono terciário, ele gera uma cetona. Agora, se ele é um carbono primário, ele gera CO2 e água. Então guarde isso que é importante, ajuda bastante para nós resolvermos os problemas dos exercícios aí. Tá certo? Então, grande chave de oxidação de alcenos é saber quando você está fazendo uma ou outra oxidação, o tipo de oxidação, porque depende do meio. Então, por isso que eu foquei bastante nas condições que a gente está fazendo a reação. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, nós nos encontramos em outros vídeos por aí. Até mais e tchau!